Sejam muito bem-vindos ao 19º episódio do Política que Interessa. Esta semana vamos começar por falar pelo preço dos combustíveis. Ainda na política nacional vamos falar sobre o Orçamento de Estado, duas notícias vindas da Câmara Municipal de Lisboa. Vamos à Europa falar sobre a posição de Maria Luísa Albuquerque e, internacionalmente, vamos, como sempre, aos Estados Unidos e encerramos o episódio na Venezuela. Venham comigo. Esta segunda-feira foi aprovado com unanimidade pelos deputados da Comissão Orçamento e Finanças o requerimento proposto pelo Partido Socialista que propõe ouvir o Ministro Miranda Sarmento acerca da estratégia fiscal do Governo acerca do preço dos combustíveis. Este pedido foi justificado pela subida da carga fiscal sobre os mesmos desde agosto. Luís Montenegro nomeou Maria Luísa Albuquerque como candidata a comissária europeia, com o objetivo de garantir uma pasta económica importante. Embora não tenha conseguido as pastas mais poderosas, como por exemplo o mercado interno, atribuído à França, ou a economia, entregue a Valdis Dombrovskis, a antiga ministra das Finanças portuguesa foi indicada para os serviços financeiros e a União da Poupança e Investimentos. Esta pasta, embora considerada de menor prestígio, pode ganhar grande relevância no próximo Executivo Comunitário. Especialmente, importante referir que é no momento em que a União Europeia enfrenta a necessidade de mobilizar capital privado e investimentos massivos para conseguir recuperar a sua competitividade frente a duas potências, que são os Estados Unidos e a China. A direita portuguesa viu esta nomeação de Maria Luísa Albuquerque obviamente como uma vitória. Paulo Cunha, eurodeputado do Partido Social Democrata, afirmou que esta nomeação reflete um foco da Europa nas questões financeiras, sendo também um reconhecimento para Portugal. Já João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, elogiou o percurso profissional de Maria Luísa Albuquerque e as suas inclinações políticas liberais, sugerindo que oferece garantias para conseguir fazer uma boa atuação no cargo. No entanto, a atual comissária portuguesa ainda precisará passar pelo crivo do Parlamento Europeu, onde o seu histórico vai ser minuciosamente analisado. Maria Luísa Albuquerque já iniciou os seus contactos com o Partido Popular Europeu, o PPE, que já aqui falámos, grupo ao qual pertence o PSD e o CDS, bem como falou também com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. No entanto, para a sua nomeação ser aprovada, será necessário obter um apoio mais amplo, ou seja, não pode ser apenas o PPE a votar a favor de Maria Luísa Albuquerque, mas também de conseguir votos dos socialistas, dos verdes ou até mesmo dos conservadores eurocéticos. Porém, Maria Luísa Albuquerque enfrenta alguma resistência, principalmente vinda da esquerda. O Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, o PCP, alertaram para possíveis conflitos de interesses, especialmente, recordar isto, que devido ao facto de Maria Luísa Albuquerque, após ter saído do Ministério das Finanças em 2016 para empresas do setor financeiro como a Global Arrow e o banco de investimento Morgan Stanley, pode ter alguma influência. Já João Oliveira, eurodeputado do PCP, ironizou a nomeação, afirmando que é uma boa escolha pelos olhos dos grandes interesses financeiros, mas apontando para a necessidade de transparência e de respeito pelos princípios democráticos. Catarina Martins, uma das maiores figuras do Bloco de Esquerda, foi ainda mais direta, alegando que alguém que geriu serviços financeiros no governo e depois trabalhou para empresas que lucraram assim com as suas decisões, não deveria agora supervisionar o setor a nível europeu. Marta Temido, eurodeputada do Partido Socialista, também expressou preocupações sobre os possíveis conflitos de interesse, embora tenha afirmado que esta avaliação deve ser feita apenas no Parlamento Europeu. Marta Temido destacou a importância de considerar a questão das portas giratórias, onde figuras que saem de cargos políticos assumem funções em empresas privadas, como foi o caso de Maria Luísa Albuquerque, empresas que beneficiadas diretamente pelas suas decisões. Apesar das reservas, o PS é mais cauteloso nas críticas em comparação ao Bloco e ao PCP. Já António Tanger Correia, do Chega, admitiu que Maria Luísa Albuquerque tem competência, mas sugeriu que a mesma está fragilizada por causa do seu recém-envolvimento nas controvérsias sobre a privatização da TAP. Embora consiga reconhecer as suas habilidades, o eurodeputado afirmou que uma pessoa em tal situação pode não estar nas melhores condições para conseguir desempenhar uma função tão importante. Embora conceda, como mesmo disse, o benefício da dúvida, vamos ver qual é que vai ser a posição do Chega. Em defesa de Albuquerque, Ursula von der Leyen destacou que a sua experiência, tanto no setor público quanto no privado, é muito valiosa para esta função. Segundo a Presidente da Comissão Europeia, a legislação europeia deve refletir os interesses de todos os cidadãos e, para isso,
é essencial contar com pessoas que tenham visões diferentes, incluindo aquelas do setor privado, e vamos falar isto repetitivamente, que foi de onde veio Maria Luísa Albuquerque. Ou seja, a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa defesa muito forte da comissária portuguesa. Agora tivemos a data da eleição de Maria Luísa Albuquerque, que ainda não está sequer confirmada, mas deve decorrer cerca de durante meados de outubro, juntamente com os outros 25 comissários europeus. O processo de confirmação no Parlamento é rigoroso e no passado houve precedentes de comissários rejeitados ou forçados a assumir outros compromissos adicionais para conseguirem serem confirmados nas suas posições. Albuquerque vai enfrentar assim esse desafio, respondendo às questões dos eurodeputados e tentando conseguir convencer uma ampla gama de parlamentares sobre a sua capacidade de liderar a pasta sem gerar nenhum tipo de conflito de interesse. Esta semana tivemos o anúncio que João Ferreira, conhecido ex-eurodeputado, vai ser candidato à presidência da Câmara Municipal pela CDU. Recordar que o mesmo é o nome desta candidatura desde 2013, tendo em 2021 obtido cerca de 10,2% dos votos. Ainda sobre a Câmara Municipal de Lisboa, esta semana tivemos os ânimos bastante exaltados. Carlos Moedas diz ter sido chamado de mentiroso durante a sessão plenária por um deputado do Bloco, algo que fez o atual presidente da Câmara Lisboeta sair da sala, mas deixando os deputados do PSD e do Bloco de Esquerda numa discussão bastante acesa que se encerrou com o suspender da própria sessão. A intervenção de Maria Escarja, deputada do Bloco de Esquerda, que originou este desacato, foi sobre a colocação de painéis publicitários enormes. Esta deputada criticou Carlos Moedas por culpar o anterior executivo e de seguida disse a frase que levou Carlos Moedas a sair, que foi: Carlos Moedas mente porque não assume as suas responsabilidades. Para terminar a política nacional, vamos falar do Orçamento de Estado, começando com uma frase que só não haverá orçamento se o governo não quiser. Esta frase foi dita por António Mendonça Mendes, um dirigente do Partido Socialista, depois de saber que, caso o orçamento seja chumbado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai descartar a governação a 12º e iremos para novas eleições. Esta semana foram, obviamente, canceladas por causa dos incêndios as reuniões acerca do Orçamento de Estado e ainda não tivemos nem avanços nem recuos. O que continuamos a saber é que Pedro Nuno Santos está à espera que as duas propostas socialistas, que já aqui falamos mais que uma vez, acerca do IRC e do IRS Jovem, sejam incluídas no orçamento para o seu partido viabilizar o mesmo. Voltando à decisão do Presidente da República, para Marcelo Rebelo de Sousa, a única hipótese viável é a aprovação do orçamento, ou seja, se não houver uma aprovação do mesmo, abre caminho a novas eleições. Certamente que esta decisão coloca uma pressão em alguns partidos que obviamente irão ponderar se ficam ou não a ganhar com novas eleições. Avançando para os Estados Unidos, tivemos uma nova tentativa de assassinato a Donald Trump, desta vez não num comício, mas sim num campo de golfe na Flórida, onde o líder republicano se encontrava a disputar um campeonato. Foram ouvidos alguns tiros, não se conseguiu precisar a distância dos mesmos, mas dizem que se rondavam os 400-450 metros. Os serviços de inteligência e o FBI, responsáveis por se coordenarem na proteção dos candidatos norte-americanos às presidenciais, perseguiram e conseguiram encontrar o atirador de 58 anos. Peço desculpa. Ainda não há explicação para este mesmo atentado, mas é de recordar, e ninguém se esqueceu, que ainda há pouco tempo tivemos um caso semelhante. Joe Biden reagiu ao acontecimento, lamentando o sucedido, e pediu mais reforços, outra vez, aos serviços de inteligência, de forma a garantir ainda mais segurança. Já Donald Trump, no tom irónico de sempre, mostrou-se indiferente ao dizer que faz parte. Falando mais acerca do tirador, do que sabe é que o indivíduo era um grande defensor da Ucrânia. Ele foi entrevistado o ano passado pelo importante jornal New York Times, porque esteve em 2022 na Ucrânia no recrutamento de soldados afegãos que tinham fugido do Afeganistão. Falando sobre esta relação republicana com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tivemos esta semana declarações do vice-republicano, o conhecido J.D. Vance, que fez saber que a proposta de paz de Donald Trump isto já sabe, mas é não dar mais dinheiro à Ucrânia até se conseguir iniciar os processos de negociação, onde nesses processos Zelensky teria de aceitar ceder cerca de 20% do território. Este posicionamento republicano acerca da guerra poderá ter sido um dos motivos causadores do atentado desta semana na Flórida. Voltando à Venezuela e para encerrar o episódio, esta semana o Ministro da Defesa do governo de Nicolás Maduro
veio dizer que existe uma grande conspiração externa contra o atual executivo. Segundo este ministro, foram presos 3 representantes dos Estados Unidos, 2 espanhóis e um checo, que tinham como objetivo o golpe ao governo de Nicolás Maduro. Segundo a inteligência da Venezuela, apesar de terem sido capturados estes 6 membros deste suposto movimento, estimam-se que sejam cerca de 14 os intervenientes que têm como objetivo um golpe ao atual presidente venezuelano Nicolás Maduro. Por conta deste suposto golpe, foram confiscadas cerca de 400 armas e obviamente que Nicolás Maduro associou esta conspiração externa a Maria Corina Machado, que já aqui falámos, e que representa, não é a líder da oposição, mas representa um grande papel na oposição. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa. Recordar que este mesmo está disponível em formato podcast nas plataformas habituais. Sigam-me no meu Instagram. Muito obrigado por estarem desse lado. Na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.